Evangelho de Lucas, capítulo 10. Véio, se vocês vissem o que acontece no YouTube, o que acontece nessa igreja. Versículo 1 diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e o lugar onde ele haveria de passar. Lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, diga primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhe for oferecido. Curem os doentes que nela houver, digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém... Desculpa, gente. O reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Agora eu peço que você pule para o versículo 25. Alguém empresta um celular pro Alan, que ele tá... Não sei o que está acontecendo com ele hoje. Deve ter algum motivo dele estar assim. Versículo 25 do Evangelho de Lucas. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Até aí. Hoje nós estamos encerrando a série Princípios e nós estamos falando sobre serviço. Se você é alguém observador, eu peço que você faça isso depois do culto. Depois do culto, não. Faça isso sexta-feira. Alguém vai mandar mensagem no grupo, pedir para você ver isso. Nosso Instagram está incrível, principalmente a parte do Reels. Velho, nosso Instagram está maravilhosamente em linha. As artes estão bem ajustadinhas. E você pode pegar, eu peço que você faça esse exercício de pegar a série Princípios, ela vai estar na coluna da direita aqui. Você vai ver que nós começamos a série com uma raiz falando sobre devoção. Foi isso? Sim. Foi isso? O segundo capítulo, que já era uma árvore, nós falamos sobre... Não, nós falamos sobre reverência, raiz. Sobre devoção à árvore, já com suas folhas. O fruto, nós falamos sobre oferta. E agora nós estamos encerrando, e a arte dessa semana é uma mesa. Falando o quê? Não, faltou quem? Oração, verdade. Então, fala aí para mim, Maria. Reverência. A primeira é a raiz. Os galhos é devoção. É verdade, os galhos é devoção. Galhos com folhas. Galhos com folhas, oração. Frutos, oferta. E a mesa, serviço. E por que essa ordem? Porque quando nós falamos sobre princípios, a gente está falando sobre a gente entender qual é o que nós estamos vivendo. Para quando alguém perguntar para você: tá, você vai na igreja para quê? Por que você está lá? Para você não dar uma resposta vazia do tipo: eu vou porque é legal.
Porque tem gente aqui que há de convir comigo que nesse tempo todo, nem todo dia foi legal. Concorda ou não? Sim. Ou só eu que já senti isso aqui? Não, né? Teve dias que foram ruins, certo? Certo. Porque a igreja não é para ser um lugar bom. A igreja é para ser um lugar onde Deus habita e nós estamos reunidos em torno dele. E nem sempre isso vai ser legal. Ah, então estar na presença de Deus não é bom? É maravilhoso. Desde que a gente tenha a mente dele. Desde que eu tenha a minha mente renovada, e agora que minha mente foi renovada, eu vou entender qual é a vontade dele. Então, tem dia que Deus te pegou aqui que não foi legal. Tem dia que você chegou aqui mal, concorda ou não? Tem dia, velho, tem vários dias que eu cheguei aqui péssimo. E saí daqui pior. Porque não me deram bolo, mentira. Porque, velho, eu tava mal. E Deus continuava sendo bom. Mas voltando. Então, quando nós falamos sobre reverência, devoção, oração, oferta e agora serviço, se você não entender esses 5 elementos que nós tratamos aqui nessa série, o problema é o que vai acontecer. No meio do caminho você vai parar. Se você não entender o que é reverência e adorar Jesus e estar em Jesus, enraizado em uma vida reverente a Ele, o que vai acontecer? A palavra de Jesus vai dar um exemplo para nós. Ele vai falar, é como alguém que constrói uma casa sobre areia. E construir sobre areia é a parte mais fácil, é maravilhoso. Quem aqui já não fez um castelo de areia quando foi para a praia? Aliás, tem alguém aqui que nunca foi para a praia? Vocês podem achar que não, mas a Ágata foi para a praia a primeira vez no ano passado. Então, essa minha pergunta não é tão utópica assim. Então, quando você constrói sobre areia é fácil, só que não há firmeza. Então, a intenção desse mês foi te dar uma raiz para que a tua árvore cresça e você perceba que da reverência eu vou ter devoção. Então agora eu sou reverente a esse Deus, eu sou temente a Ele, eu temo a esse Deus a qual eu sirvo. Além de amar, eu devo a Ele temor. E agora eu sou devoto, eu vivo uma prática, uma vida que pratica aquilo que Ele quer. A minha vida, os meus princípios mudaram porque eu estou enraizado em Jesus. Automaticamente eu vou entender e eu vou para esse convite que Ele me fez de uma vida de oração. E essa vida de oração não é só eu entrar num lugar para ficar falando, é uma vida, é um relacionamento e me aprofundar nesse relacionamento. Até chegar ao ponto de eu entender que nada, eu não possuo absolutamente nada, porque a vida não é minha, é dele. Então tudo que está nas minhas mãos está na pós de Jesus e eu devolvo a ele. Oferta é mais do que dinheiro. Lembra do que nós falamos na semana passada? Deus não está em busca do seu dinheiro. Léo, então por que você falou que nós temos que ofertar? Não é o dinheiro que entra na igreja, qual que é a missão dele? É fazer justiça. É fazer com que as crianças tenham aulas e elas aprendam sobre Jesus e recebam sobre Jesus. É que um orfanato receba 10 bombons dentro de um saquinho com um desenho feito à mão. E eles falam assim, alguém pensou em mim. É para isso que serve o dinheiro. Para que você possa ir no banheiro e fazer o número 2 e ter um papel para você usar tranquilamente e falar assim, Jesus me amou até com papel higiênico. Porque alguém fez isso. Até que chegue um dia que a gente possa entregar a chave da casa de alguém e falar assim, está aqui a tua casa. Você não vai mais pagar aluguel, a igreja te deu. Essa é a nossa missão. E agora nós vamos falar sobre serviço. E se você não entender, se você não entender tua raiz, se você não entender o teu tronco, se você não entender tuas folhas, se você não entender o teu fruto, você não vai entender o que você tem que fazer na mesa. Jesus está aqui reunindo os discípulos agora. E ele está com 70 discípulos. Tem alguns homens ali com ele. E ele vai comissionar esses homens agora. Ele vai dizer para eles o que eles têm que fazer. E Jesus começa a dar uma instrução. Olha só, vocês vão em dupla, para que vocês entrem nas casas onde vocês estiverem ali, e ele vai dizer o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer 2 coisas primordiais. A primeira, pregue o evangelho de paz. A segunda, cure os enfermos que ali estiverem. Jesus não deu essa, não é uma opção isso.
Ele não disse assim, ó, não, se talvez for, não, tem enfermo, cure eles. E quando você entrar nessa casa, deixa o evangelho de paz. Ah, mas e se não tiver gente de paz? Se o povo quiser guerra, a paz vai voltar para você botar em outra casa. E ele vai condicionar isso, ele vai falar o seguinte, ele falou, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio dos lobos. Então o que Jesus está dizendo é que o serviço do evangelho é um serviço hostil. Ele está dizendo que nós vamos fazer coisas para pessoas que não entendem o que nós estamos fazendo, que são inimigas daquilo que nós estamos fazendo. Uma das coisas que eu mais ouço, e não é uma vez, duas, eu já ouvi várias. Por que vocês vão fazer coisas boas para pessoas que são ruins? Porque a ruindade do outro não é o termômetro para aquilo que eu tenho que fazer. A disposição do outro não é um termômetro para mim. Eu não faço esperando troca. Eu não estou fazendo para que eu receba um elogio, para que eu receba um sorriso. Ah, mas isso aí é ruim. Isso é o evangelho. O evangelho é você compartilhar um amor para gente que está enraizado no ódio. E que agora, por receber esse amor, ele vai despertar. E eu estava conversando com alguém um dia desse, que essa é a crise do evangelho. A nossa crise maior é por quê? Por que Deus me ama eu sendo ruim? Porque não seria mais fácil, pensa comigo, não seria melhor se Jesus virasse as costas pra gente, sim ou não? Não seria mais legal? Eu sou uma pessoa ruim. Jesus é tão bom e agora ele me virou as costas. Agora ele não quer saber de mim. Seria mais fácil para nós. Por quê? Pô, eu não consigo fazer. Aí, sabe qual que é o problema? O problema é que ele não vira as costas. E o problema é que ele olha pra gente e fala, eu te amo. Para quem gosta de cachorro, vai conseguir entender isso um pouquinho melhor. Você pode bater no teu cachorro. Quando você chegar e chamar ele pelo nome, ele vai olhar para você com um maior olhar de amor. E ele não vai te acusar. Ele vai olhar para você e vai abanar o rabinho e vai na tua direção. Isso é uma crise. Mas, cara, como é que eu pude fazer ser tão ruim com o cachorro agora? Não que eu esteja comparando Deus com o cachorro, pelo amor de Deus. É só para vocês entenderem de uma forma mais prática. Então Jesus está dizendo, olha só, não espere retorno. Não espere que agora vocês vão receber os louros da fama. Não espere que gente te reconheça por isso. Então ele vai dizer isso para esses homens. E ele está dizendo para nós hoje. Porque não há, entendam bem, não há um evangelho do templo. Não há evangelho para dentro da casa. Não há evangelho do nós lemos Bíblia, nós cantamos, nós oramos, nós estamos reunidos. Não há um evangelho que só fica aqui. O evangelho só é evangelho quando há serviço, quando há trabalho, quando você arregaça a manga, quando você vai se sujar, quando você vai se envolver com a dor do outro. Aí o evangelho está fazendo efeito. Porque o homem por si só é egoísta. Nós somos egoístas, nós somos amantes de nós mesmos, nós queremos o nosso próprio bem. E isso é o comum, mas quando Jesus nos abriu os olhos, agora eu não posso mais amar a mim mesmo. Porque tem alguém que me ama. E esse alguém que me ama é o suficiente. O meu amor agora, ele não é mais para Yáscara, não é mais para as minhas filhas. O meu amor é a Deus. E agora eu devo às minhas filhas, à minha esposa, o meu serviço. E agora as sirvo por amor. Agora as honro com o meu serviço em amor. Porque eu amo Jesus, eu sirvo o meu próximo. Outra coisa que sempre me perguntam quando vão falar sobre serviço: por que a gente não ama as pessoas que estão próximas a nós? E a gente vai entender isso nessa história do bom samaritano. Jesus está perto, os discípulos acabaram de voltar dessa missão que ele deu para esses homens.
E eles vão começar a ter uma conversa com Jesus. A gente pulou porque não entra muito dentro daquilo que a gente quer. Mas próximo a eles está um homem chamado... aliás, a gente não sabe quem é esse homem. Só sabe o que ele faz. E a Bíblia diz que ele é um doutor da lei. Doutor da lei eram jovens que aprendiam sobre as Escrituras. Eles aprendiam sobre o Torá, que era a lei de Moisés. E eles tinham que ler, decorar. E aí, porque Israel estava esperando a volta do Messias. A vinda do Messias, aliás. Eles estavam esperando o Salvador, o rei dos judeus. Então, eles pegavam todo o livro dos profetas, toda a história, e eles começavam a ler, e eles dominavam isso, eles entendiam isso, e quando alguém aparecesse dizendo, olha lá, esse aqui está dizendo que é o Messias, ele está dizendo que é o Salvador, esse doutor da lei era liberado pelos religiosos para fazer pergunta a esse homem sobre a lei, para tentar descobrir se ele era realmente o Messias. Então era alguém que aprendeu que ele só tinha que estudar e entender. E ele chega para Jesus e ele fala assim, Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que eu faço para herdar a vida eterna? A não ser que você acha que existe reencarnação, não é o nosso caso. Isso quer dizer, morri e reencarnei no Max, o cachorro. Ou um abajur, ou vou reencarnar numa outra pessoa. Não é isso que nós cremos. Nós acreditamos na vida eterna. Essa vida, ela acaba e agora começa uma vida na eternidade. Ou uma morte na eternidade. Céu e inferno. Simples assim. Então ele está perguntando, o que esse homem pergunta, e essa pergunta serve para nós essa noite, é: como eu faço para herdar a vida eterna? No português ou no popular, como é que eu faço para ir para o céu? Se só tem dois estágios, se eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Então como é que eu faço para garantir que eu vou me dar bem depois disso tudo acabar? Essa é a pergunta desse homem. E aí Jesus vira para ele e fala, a lei que você interpreta, ela diz o quê? Para esse homem ser um doutor da lei, eu prometo a vocês que eu vou fazer uma pesquisa mais a fundo. Provavelmente ele devia ter roupa, uma roupa especial, a ponto das pessoas identificar quem ele era, olhando para ele. E eu quero que você entenda uma coisa, todo religioso ele tem um jeito peculiar de ser. Todo religioso ele vai fazer coisas que mostram quem ele é. Vão mostrar, ele faz questão de mostrar tudo que ele acredita ser. As poses, os jeitos, a mão, as caras, o jeito de ofertar, de cantar, tudo o religioso vai fazer milimetricamente bem. E Jesus diz, então, a lei que você interpreta, o que ela diz? A lei que eu interpreto diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, todas as minhas forças, todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus vai responder para ele o seguinte, respondeu bem. E aqui é como se Jesus dissesse, qual que é a média? É 5? Você não tirou 5, você tirou 8, 9. Você foi bem na prova. Você foi bem nessa tua resposta, gabaritou. Só que aí vem uma vírgula. E eu já ensinei isso aqui. Toda vez que Jesus falar alguma coisa e tiver uma vírgula, se prepara, porque o que vem depois da vírgula vai te pegar. Porque ele vira para esse homem e fala, respondeu bem, vírgula. Faça isso e viva. E agora? Porque ele foi ensinado pela religião que ele só tinha que seguir os mandamentos. Então eu não mato, não roubo, eu não peco, vou ser uma pessoa boa, e sendo uma pessoa boa, fazendo todas as coisas que a lei diz, eu vou garantir minha vida eterna. Jesus, você tem que praticar a lei que você interpretou. Aí você vai garantir a vida. Então agora ele está falando o quê? Que eu tenho que tirar daqui, isso tem que sair daqui, tem que cair aqui, e daqui passar para cá.
Porque se eu faço porque eu sei, sem o meu coração, eu só sou alguém que estou fazendo o certo com a motivação errada. Agora, se eu entendi e eu decidi dar minha vida pelo que eu entendo agora, isso é obra de justiça. Estão entendendo? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim. Então agora, Jesus está falando para ele, ó, você vai ter que praticar isso aí. E aqui é onde nós começamos a entender uma coisa, que Jesus tem dito: obras, o serviço, o se envolver com as coisas que Deus está propondo. Não é, entenda bem, não é sobre a igreja. Não é sobre o ministério da igreja. Não é sobre, eu sou do staff. Ai meu Deus, eu sou do louvor. Ai, eu abro culto. Ai não, eu prego. Eu sou dos habitantezinhos. Não, mas eu sou do boas-vindas. Não, porque isso não tem a ver com o reino propriamente dito. Ai, eu sou da mídia, eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você está fazendo o quê? A obra da habitação. Porque a gente podia não ter mídia, a gente podia não ter criança, a gente podia não ter staff, podia não ter nada. A gente podia ter ministério de dança. Imagina que beleza que ia ser. O Igor dançando aqui na igreja. Já parou para pensar que belezinha que ia ser? Ele de colã. Tem uma galera aqui na igreja dos homens que já usa leg, né? Não vou falar quem é para não expor a galera pro YouTube, mas tem uma galera aqui na igreja, uns meninos aí que usam leg. Se aparece de leg lá em casa, meu irmão, nossa, o diálogo ia cantar. A gente poderia ter um ministério de teatro. Agora, quando eu estou falando sobre serviço, eu estou falando sobre aquilo que nós estamos mostrando ao mundo, por aquilo que nós recebemos aqui. Eu já contei para você a história da menina que eu tive que arrumar o guarda-roupa dela. Lembra disso? Da Esther? Agora eu falei o nome dela. Mas ninguém vai saber de onde que é a Esther. Tem várias Esther no mundo aí. Para aquela menina servir no templo, era uma obra. Enquanto dentro da casa dela, ela não estava conseguindo fazer a mesma coisa. Então não era uma parada que estava vindo daqui, que ia para cá, que saía aqui. Era uma parada que entrava aqui e saía aqui. Uma vez nós estávamos respondendo à necessidade de uma garota que não é da cidade, e eu contatei pessoas que nunca a viram. Nunca. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: Léo, por que nós temos que cuidar dela se ela não é responsabilidade nossa? Foi, de onde é que você tirou isso? Responsabilidade nossa. O próximo é todo aquele que meu braço alcança. Me perguntaram esses dias, por que nós não estamos fazendo coisas para a gente da igreja? Porque Deus não chamou a gente para servir gente da igreja. Jesus não nos chamou para sermos para nós fazermos uma maçonaria em nome de Jesus. Para fazer serviço entre nós, para trocar serviço. Vamos ficar rodando entre nós. Então eu faço algo para o Leandro vai fazer algo pela Karine, a Karine vai fazer pela Thaís, aí vai fazer na Marcela, aí vai pro Gui, volta em mim. Não é isso aqui. Porque me responda uma coisa, a gente vai fazer entre nós aqui. E estamos aqui, ó. A minha pergunta é, Deus está sendo conhecido onde? Porque você concorda comigo que hoje eu servir a vida do Leandro é uma conveniência? Porque ele é meu amigo. Ele é da minha família. Agora, Jesus quer, sobre aquilo que foi falado no texto no início, o que Ele quer de nós é que porque o amor de Jesus invadiu o nosso coração e nós fazemos parte desse amor, Ele está nos enviando a lugares hostis. Como bater na porta da casa de alguém e falar assim: tem como eu te servir de alguma forma?
Existe alguma coisa que eu possa fazer? Por que você está aqui na minha casa? Porque eu amo Jesus. Porque eu entendi em Jesus que eu tenho que fazer isso. E o nosso problema é entender que isso tem a ver com gente que ama. Isso não é sobre gente que ama. Isso não é por gente caridosa. Daqueles que estavam aqui colocando pedir desculpa a vocês. De quem estava aqui, vou fazer uma pergunta, colocando os bombons no saquinho. Qual de vocês que estavam aqui sentiu alguma coisa diferente? Levanta a mão. Vocês sentiram algo diferente? O que, por exemplo? Não responda, porque o que eu vou falar depois vai piorar vocês. Quando você estava fazendo desenho, você sentiu alguma coisa diferente? Sentiu ou não? Você sentiu bem? Sentiu feliz? Cara, eu estava aqui. Sabe o que eu senti? Vontade de comer chocolate. Não senti nada. Eu não senti um arrepio. Eu não tive uma revelação de Deus. Eu não estava cheio do Espírito Santo. Eu só queria comer chocolate. Só isso. Daí nós fomos lá. O Leandro foi. E a experiência que o Leandro contou é que ele chegou, entregou a caixa para a mulher. Não foi ele, foi a Júlia, né? A Júlia foi, entregou. A mulher virou. Que eu ia falar gratiluz, eu odeio essa palavra. Se você falar um dia gratiluz pra mim, você vai. Fechou é outra. Gratiluz é um bombão na fuça. Gratiluz é horrível. Com o coração no dedinho. Aí ela chegou e falou: muito obrigado, agradeçam a todos por mim. Entrou no orfanato. Eu não sei o que aconteceu depois. Eles comeram, já defecaram o chocolate e acabou. Acabou. Eu posso te contar a experiência que eu tive quando eu abri, porque eu fiquei com 2 para avisar. Isso que era para as crianças. Não, mas daí não tinha mais criança, chegou aqui. Quê? Não, eu perguntei aquele dia, você não levantou a mão. Não, você ofereceu. Eu ofereci, você. Então eu fiquei para mim. Sabe qual foi a minha experiência? Quando eu abri o desenho, aquele desenho falou comigo. Porque eu me senti amado. Mas agora onde é que está o desenho? Não sei. Mas eu me senti amado. E eu não cheguei no outro dia chorando, peguei o meu iPhone e falei: aqui, Giovana, toma aqui, ó. Não, porque ela não fez para receber. Ela fez porque ela fez. E eu não cheguei para a galera que deu a caixa de bombom e falei: cara, foi o bombom mais incrível da minha vida, porque não foi. Eu já comi bombom melhor. Muito melhor, por sinal. Mas eu me senti amado. A nossa missão não é sentir bem fazendo a obra de Deus. A nossa missão não é se satisfazer falando: uau, como eu sou uma pessoa incrível. Porque Deus não chamou para eu me satisfazer na dor do outro. Ele só me chamou: você me ama? Amo. Cuide dos meus. Sirva os faça por eles. Esse é o nosso chamado. E o que envolve o nosso chamado, o que eu quero que você entenda, é que não é: então quer dizer que eu estou participando da igreja porque eu faço? Não, é porque eu estou participando do reino de Deus. E deixa eu te contar uma coisa: se você não fizer o que Deus está falando para você fazer, o que está em jogo é a tua salvação. A forma como eu respondi ao amor que eu recebi em Deus é o que vai ditar para onde eu vou passar a eternidade. Nós estávamos em um lugar esses dias e a pessoa que estava pregando, ele falou sobre um texto. Eu não lembro se é em Tiago, eu não lembro qual que é o texto ao certo.
Eu tinha anotado e aí eu tô tava com a outra Bíblia. E ele vai falar sobre o seguinte, acho que é Tiago mesmo. E ele vai falar o seguinte: nós não somos salvos, eu vou parafrasear, nós não somos salvos pelas obras. Isso quer dizer, se eu fizer o bem para um monte de gente, eu não vou para o céu por causa disso. Parece incoerência o que eu estou falando, mas eu vou te explicar. A Bíblia diz que a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, e a fé é um dom de Deus. Deus nos deu a salvação, aliás. A fé é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, a fé veio por Ele, e agora nós somos salvos. Você entendeu? Você que está religiosando aí, fica de boa, porque hoje eu estou emotivo. Então, aí ele vai dizer o seguinte, ele falou assim, você tem fé? Tiago vai dizer, você tem fé? Eu tenho. Então me mostra as suas obras que eu vou te mostrar que fé que você tem. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um pastor que deu esse exemplo, eu amei isso. E eu sempre compartilho dele. Se, digamos que hoje fez 40 graus, e eu passei o dia inteiro no sol, se você olhar para mim, a tua primeira pergunta vai ser, você estava no sol, não estava? Por quê? Porque como eu estava exposto ao sol, o meu corpo sofreu reações a ele. Concorda ou não? É isso que acontece quando a gente vai para a praia, não é? Você vai para a praia, fica no sol, o sol vai te queimar. A fé é a mesma coisa. Quando eu estou exposto, a fé que eu tenho em Jesus, ela vai me causar marcas a tal ponto que vai ser visível o que eu estou fazendo. Então, quando eu faço algo pelo outro, eles vão perguntar, por que você está sendo alguém que está olhando para a necessidade de outra pessoa no mundo de gente tão egoísta? Foi porque eu estou exposto à fé em Jesus. Eu fui exposto ao amor dele. E logo agora eu entendi que eu não tenho mais nada, que tudo que eu tenho pertence a ele. Quando eu entender isso, nada mais vai me custar. Nada mais vai ser caro. Nada mais vai ser difícil. Nada mais vai ser dolorido. Nada mais vai ser seletivo. Eu vou olhar para quem eu dou, para quem eu faço, para quem eu sirvo. Eu vou fazer o bem sem olhar quem, como se nada daqui, como se ninguém tivesse olhado. Me perguntaram, Léo, por que a gente está fazendo comunhão e serviço para pessoas que não são da comunidade? Porque essa é a nossa missão, pregar Jesus. Eu quero dar uma dica para vocês. Cadê minha mochila? Não, essa aqui. Eu quero dar uma dica para vocês. E chama o pessoal lá do infantil. Quero dar uma dica para vocês. Eu vou esperar a Agatha chegar para que eu consiga dar essa dica, para que vocês entendam bem o que eu quero falar. Agatha, vem na frente rápido. Porque normalmente quando eu assisto as coisas, a Agatha está junto. Esses dias nós estávamos em casa, eu não lembro como é que foi, o que aconteceu, que caiu num vídeo aleatório. Lembrei. Nós estávamos fazendo faxina em casa. Eu acho que o algoritmo viu. Eles estão fazendo faxina, eu vou botar vídeo de faxina. Aí botou um vídeo de um jardineiro. O cara vai na frente, vai nas casas, bate no portão e ele faz o jardim da galera, de graça. Aí do jardim passou por um cara que pinta muro. Esse cara do muro é muito doido. Ele faz umas coisas incríveis. E aí caiu num canal de uma moça chamada Ellen Mil Grau. Alguém já ouviu falar nela? Já assistiu algum vídeo, Maria? Da Ellen? Já assistiu algum vídeo? Cara, a Ellen, pelo que eu entendi, um pouco da história dela, ela não é cristã. Ela era modelo. E na pandemia, parece que uma amiga ou alguém
que eu não vou pedir para a Agatha explicar, porque senão a Agatha vai demorar muito. Aproveita que já está aqui e bota um copo d'água pro teu pai. Ela viu alguém que estava com uma depressão muito profunda na pandemia e ficou sabendo que o apartamento da menina estava zoado e ela foi limpar o apartamento. E disso, ela transformou a vida dela em fazer isso como missão. O vídeo que eu assisti, eles foram para limpar uma casa de uma senhora, para você ter uma ideia. O irmão da dona da casa morreu na escada da casa. Só que o detalhe, não era uma casa de 2 andares. A escada ficava para fora da casa, porque ele não conseguia entrar na casa de tanto lixo que havia lá dentro. Eles foram para fazer uma faxina de 3 dias. Eles ficaram 3 semanas limpando a casa dessa mulher. 3 semanas. E a mulher tinha gato, gato não tinha, tinha cachorro, tinha galinha, tinha galo e tinha pato. Tiveram que pegar os galos e as galinhas e os patos e botar na casa de uma outra pessoa que começou a cobrar. Em 3 semanas, quase R$3.000. Para ela pagar, e a Ellen tinha que pagar pelo pato, pela galinha, pelo cachorro da mulher. E aí começou uma briga e chama a polícia e foi um negócio. Pagaram o dinheiro. Aí você fica pensando, pô, mas o YouTube dá dinheiro. Pode ser. E eu comecei a assistir outros vídeos. E quanto mais eu assistia, a minha fala para a Agatha foi, eu estou em crise. Sabe por quê? Sabe quando Deus falou isso comigo? 2002. Há 23 anos atrás. Não existia YouTube. Não existia ninguém fazendo isso. E quando nós começamos, a pergunta foi, para quê, cara? Esses dias me falaram isso. Ou uma outra pessoa. Essa história de ficar limpando casa. Mano, se você acha que limpar a casa é um problema, você não tem noção do que é o nosso futuro. Você não tem noção. Nosso futuro vai ser da casa, vai ser da apartamento. Meu objetivo de vida, e eu hoje mandei a agenda do ano para os líderes, é que em agosto nós comecemos a nossa babá missionária. É cuidar do filho de gente que não tem com quem deixar e quer ir para balada. Mas aí nós vamos filmar? Não. Porque a gente não faz para isso. Tem um vídeo e eu termino com essa história. Duas crianças, eram uma família de Brasília, eles estavam, se eu não me engano, em Ribeirão Preto. E essa família de Brasília estava passando férias em Ribeirão. E o garotinho devia ter, 5 anos de idade. Ele foi brincar na piscina de bolinha, e nessa piscina de bolinha ele conheceu um outro garoto. E eles tinham que tirar o tênis, né? Ou eu acho que o garoto tirou o tênis, não sei o que aconteceu. Daqui a pouco esse menino, se eu não me engano, o nome dele é Gabriel. Pode trazer ele lá. Acho que é Gabriel o nome dele. Ele veio, chegou correndo na mesa da mãe dele e falou assim: mãe, Deus falou comigo, 6 anos. Deus falou comigo e falou que é para eu dar o meu tênis. Pro meu amiguinho, tinha acabado de conhecer o menino. E aí a mãe falou assim: filho, vai lá, ora mais um pouco para saber se é Deus mesmo, se você não está só empolgado. Aí, daqui a pouco, o outro menininho, o que era o alvo do tênis, ia embora. Ele está indo embora, a mãe dele chamou, ele está indo embora, ele sai correndo, mãe, é agora, o menino está indo embora. A mãe dele viu que não tinha o que fazer, falou: então vai. Não, vai lá e vê se é o número dele. Porque a mãe estava resistente. O que aconteceu? O menino foi, saiu correndo, foi para perguntar o número. Aí ele falou qual o número que era. O Gabriel voltou descalço. A mãe dele entendeu. Perdeu, né? Perdeu, já era.
Aí o que aconteceu? Daqui a pouco vem a mãe do garoto que ganhou o tênis. Vem com um par de tênis na mão. Chega na mesa da mãe do Gabriel e fala: ó, vim devolver o tênis, seu filho deu pro meu filho. Agradecer e tal, mas eu vim aqui te devolver. Ele falou: não, Deus falou com ele. E Deus mandou ele dar pro teu filho, é teu. A mulher começou a chorar. E por que ela começou a chorar? Porque ela falou assim: o meu filho estava orando por um tênis. Qual é a lógica nisso? Você consegue encontrar lógica? Você consegue encontrar sentido nisso? Sim ou não? Não faz sentido, né? Para eles faz. Para Jesus faz. Esse menino que ganhou o tênis, ele nunca mais vai esquecer de quando Jesus ouviu a história dele. Eu vou te contar a última. Para nós orarmos. Eu ganhei um Vans há um tempo atrás, há um bom tempo atrás. E era o old incrível, azul marinho, nunca vi, e já procurei ele para comprar de novo. Nem falsificado, nada. Não achei nem perto do tênis. Tênis pesado, a coisa linda. E um dia eu fui para uma igreja e eu fui para conhecer um rapaz que fala sobre um cara que é referência hoje em Curitiba sobre adoção. E ele ia pregar nessa igreja, eu fui lá ouvir ele pregar. Fui eu e a Yáscara, a Sara estava, sei lá o que a Sara estava fazendo, a Agatha não morava com a gente ainda. E aí tá bom. E quando eu fui me trocar, e eu fiquei meio... Cara, eu tenho algumas coisas estranhas. Eu preciso combinar algumas coisas. E aí eu tava a fim de ir com um moletom azul marinho. E eu falei: que tênis que eu vou usar com um moletom azul marinho, se não o meu Vans? Só que quando eu peguei a caixa do Vans, eu olhei pra ele assim, e eu tive um sentimento tão ruim, de tipo... Ele vai ficar. Ele não vai. Eu não vou pregar. Eu só vou ouvir. O cara vai falar sobre adoção. Não faz sentido. Beleza, botei meu Vans, fiquei combinandinho, fiquei. Eu tava. Aquele dia eu tava no negócio. Aí ele começou a pregar, ele começou a contar a história dele. Era ele, a esposa e 3 filhos. Eu não vou resumir bem para você. E de um dia ele vê uma frase em um cartaz numa livraria. E a frase era: os inadotáveis. De adolescentes que não são alcançados pela adoção. Se você não sabe, eu vou falar isso para você. A Gabi hoje tem 10, né, Gabi? 11. 11 anos. Tem 10? 9, vem cá. Olha bem pro Enzo. Quero que vocês olhem bem para ele, enquanto eu vou te contar isso aqui. Vou te dar um dado. No Brasil, a adoção, existe uma fila. Existem milhares de pessoas na fila. E hoje existem mais pessoas na fila do que crianças disponíveis à adoção. Aí você vai me perguntar: mas como assim? Tem mais gente esperando para adotar e menos criança? Porque eles querem crianças de 0 a 4 anos. A partir dos 5, de 5 a 10, eles chamam de adoção tardia. Então vocês estão olhando o Enzo. E se o Enzo fosse um órfão, olha bem para a cara dessa criança. Vem cá, Gabi. Quantos anos o Arthur tem? 6. Então vamos aqui. Pronto, vamos ser didáticos. Então, olha bem para eles. 6 anos, 9 e 11. Tudo bem? A partir dessa idade aqui,
até um pouquinho mais velho do que o Enzo, eles chamam de adoção tardia. Isso quer dizer o quê? Que dificilmente os dois encontrariam uma família. Porque ninguém quer adotar crianças dessa idade. Porque eles já fazem pergunta. Porque eles já incomodam. Porque eles dão um gasto muito maior. Só que passou daqui. Pode ir para lá agora. Pode ir, vai lá. Chega, né? Pode vir para aqui, aí, pronto. Chega nessa idade aqui, eles se tornam inadotáveis. Dos 10 aos 18 anos, o governo ou o sistema é obrigado a colocar na cabeça deles, que eles nunca mais terão uma família. Isso quer dizer o quê? Você nunca mais vai ter Dia das Mães sem crise, Dia dos Pais sem crise. Você não vai ter ninguém no Dia das Crianças dizendo: olha o que eu trouxe para você. Você não vai brincar de patinha de coelhinho da Páscoa. Você não vai ter presente do Natal. Você vai ter que fazer um curso profissionalizante a partir dos 10 anos de idade. Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a se virar sozinha. Agora olha para a cara da Gabi e imagina isso. E esse rapaz viu isso. E já moravam 5 pessoas na casa dele. Das 5, do dia para a noite, ele teve um tempo, mas foi morar com ele 5 adolescentes. Ele adotou uma família de 5 irmãos. Então uma casa que já mora 5, começou a ter 10. Desses 10, nesse dia do Vans, tinha 4 lá. Então ele está contando, e ele vai contar histórias incríveis, que ele chegava, ele dividia ainda a comida que ele tinha para os 10, ele dividia com gente do bairro para qual ele morava. E tinha um rapaz que um dia ele foi lá e ele só tinha um macarrão, molho e acho que uma lata de sardinha para os 10 almoçarem. E eles iam para o culto e iam voltar e ia fazer um macarrão com sardinha para a família. O que aconteceu? Antes deles irem para o culto, o rapaz bateu e falou: pastor, a gente não tem o que comer. Ele virou para a esposa dele e falou: vai lá, pega o macarrão com molho. E deu. 10 pessoas sem ter o que comer. Você consegue imaginar esse quadro? E ele fala que ele ficou lá, e ele ficou o tempo inteiro no louvor e na palavra, esperando a hora que alguém ia chegar e falar: olha aqui, pastor, Deus mandou te dar esses R$1.000. Deus mandou te levar para almoçar. Quem vai convidar uma família de 10 para almoçar, cara? Tá doido? Quando ele está indo embora, ninguém convidou, não aconteceu nada, ele está trancando a igreja, minha irmã volta e fala assim: pastor, eu esqueci. Deus mandou te dar um negócio. Ela abre o porta-malas do carro, tinha uma compra de mês para a família toda. E aí quando terminou essa história, nessa igreja, eles são meio que habitação, assim. Só que ao invés de abraçar, eles gostam de orar uns pelos outros. Então quando a pessoa vai pregar, todo mundo vai lá e ora por essa pessoa. E todo mundo foi orar pelo rapaz. Eu fui para o canto da igreja, eu falei: eu não quero nem chegar perto. Se eu orar por ele, isso deve pegar. Imagina eu com 10 na minha casa. Tá doido? Não dá. Daqui a pouco um rapaz baixa no meu braço e falou: Léo, vai lá. Eu falei: não vou não. Ele falou: vai porque você precisa ir. Quando eu cheguei lá, olhei para o pastor, não consegui. Eu só abraçava ele, chorava, e a única coisa que eu falei: muito obrigado. Daqui a pouco foi abraçar um dos filhos. E aí tô abraçado, né? Vocês sabem, quando eu abraço, às vezes eu dou um abraço que constrange, né? E não é constrange porque é bom, é constrange porque é incômodo, porque eu abraço e fico. Eu vou me desfazendo no abraço, velho. Eu vou derretendo. E eu sei que a pessoa está incomodada e eu continuo. E eu dei esse abraço no menino e fiquei lá derretendo nele. Daí só que ficou tão chato, que eu comecei a olhar pro pé dele. Que droga. Porque quando eu olhei pro pé dele, eu ouvi Jesus falar o quê? Dá seu Vans pra ele. Eu falei: Jesus, nem serve. Nem cabe. Vou abraçar o irmão dele. E fui derreter de novo. Só que agora eu tenho um incômodo, né? Que eu ouvi no outro, que eu tinha que dar o deles.
Eu tô derretendo aqui. Só que eu não conseguia derreter direito. Aí eu abri um olhinho, olhei o pé do outro. Dá o tênis. Não, nem serve. Abracei ele, virei e fui pra cadeira. A Yáscara, acho que tinha orado, foi orar pela esposa do pastor. Quando eu sentei, o Espírito Santo falou: você já sabe o que você tem que fazer. Tirei o tênis, estava com a meia novinha, velho. E o pior, ultimamente, de dar tênis é ter que dar a mesma meia. É dar a meia. Meu Deus, que desespero. Tirei, fui lá e entreguei para ele. A reação dos dois foi estranha, porque um olhava para o outro assim, ó. Eles ficavam olhando para o outro e olhavam para o tênis. Tipo, com a boca meio aberta, assim. E aí eu fui embora. A gente foi almoçar na casa de um amigo, descalço, um frio que estava esse dia. Aí chega o pastor. E a gente estava almoçando, o pastor fala assim: cara, você viu o que aconteceu hoje? Eu olhei pro meu pé debaixo da mesa assim, eu tô vendo ainda. Ele, rapaz, eles foram embora com 4 pares de tênis. Os 2 meninos. Cada um ganhou 2. Porque aí os irmãos da igreja se empolgaram e foram no bolo. Meia e tênis. Ele falou: Léo, eu estava conversando com o pai deles. E o pai deles, na semana passada, disse que eles chegaram para ele e falaram assim: pai, a gente precisa de um tênis novo. Sabe o que o pai disse para ele? Vamos orar. Porque o pai não tem condição de dar tênis para vocês, mas vamos orar. Quem sabe Deus nos ouça e não deu tênis para vocês.